Em nossa apostila de número 4, atividades suplementares, nós temos uma sequência de 10 questões que eu irei resolver com você nesse momento. Vamos lá na primeira questão. A primeira questão, bem como a segunda e a terceira, elas abordam o mesmo assunto, é o mesmo enunciado. Veja, um bloco de massa 4 kg repousa sobre um plano horizontal quando lhe é aplicada uma força F paralela ao plano, como pode ser visto na figura. Então está aqui o nosso bloco, está aqui a força levando esse corpo para a direita, visualizou? Aí ele diz assim, os coeficientes de atrito estático e cinético valem respectivamente 0,5 e 0,4. Coeficiente de atrito estático 0,5, coeficiente de atrito cinético 0,4. Vanks, por que são diferentes? O coeficiente de atrito estático, vamos relembrar, ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Por quê? Esse coeficiente de atrito estático é quando o corpo ainda está em repouso. Depois que você consegue deslocar o corpo, você passa a ter um atrito com a superfície que é menor quando você estiver em movimento. É só lembrar, você vai deslocar um objeto na sua casa, você vai tirar a sua cama do lugar. O maior esforço que você tem que efetuar é no momento que ela ainda está em repouso. Depois que ela começa a deslocar, ainda existe atrito entre ela e a superfície, porém ele é menor. Então o coeficiente de atrito estático vai ser maior do que o coeficiente de atrito cinético. Aí ele diz que a massa do bloco é de 4 kg. Bom, se a massa é 4 kg, quanto que vai ser o peso e a normal? Para você fazer esse cálculo, basta você fazer massa vezes gravidade. A gravidade vale 10. Quanto é que vai valer a normal também? 40 newtons. Então essas informações são relevantes. Primeira pergunta que ele fez para nós. Qual o valor da força de atrito estática? Bom, força de atrito, como é que é a nossa fórmula? É U vezes N. Força de atrito é o coeficiente que não tem unidade, ele é adimensional, vezes a normal. Então vamos lá, força de atrito vai ser igual. Atrito estático, quanto que vale? Vanks vale 0,5. Tanto faz você escrever 0,5 como 0,50. Vezes, quanto que é a normal? 40. Quando eu faço 0,5 vezes 40, isso aqui é a mesma coisa, amigos, de fazer 5 vezes 8. Tá? Tá aqui a mesma coisa de fazer 5 vezes 4, perdão. Ó, 5 vezes, você elimina um zero com a vírgula. 5 vezes 4. Quanto que vai dar isso? A força de atrito estático é de 20 newtons. Vamos entender. Se você aplicar uma força naquele bloco menos de 20 newtons, ele não sai do lugar. Igual a 20 newtons, ele continua parado. Você precisa aplicar sobre esse corpo uma força acima de 20 newtons para que você possa tirá-lo do lugar, tá bom? Qual a segunda pergunta que ele fez para nós? Qual o valor da força de atrito cinético? O raciocínio é o mesmo, o cálculo é o mesmo caminho, porém temos uma mudança. Qual a mudança, Vanks? No primeiro exercício, nós utilizamos qual coeficiente de atrito? 0,5. Agora nós vamos usar o quê? 0,4. 0,4 vezes, continua normal valendo 40. 0,4 vezes 40 é a mesma coisa de 4 vezes 4. Quanto é que vai ser essa força de atrito? 4 vezes 4? 16. Percebem o que eu acabei de falar para você? Parado, a força de atrito 20 newtons. Em movimento, ela passa a ser 16. E a terceira pergunta é, se o valor da força F aplicada for 30, o corpo se encontra em movimento ou em repouso? O que é que você vai responder? Movimento. O corpo vai estar em movimento. Você aplicou uma força de 30. Por que que você sabe que é movimento? A força aplicada superou ou supera o atrito estático ou cinético? Estático. Para você sair do lugar, você tem que primeiro superar o atrito estático. Então, essa primeira sequência de exercícios que falava desse bloco de 4 kg já está resolvida. Então, não esqueça, força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Normal é o mesmo valor do peso, massa vezes gravidade. Dos dois atritos que eu tenho, o estático, que é o inicial enquanto você está em repouso, é maior do que o cinético, ok? Às vezes, amigos, as forças são aplicadas de forma inclinada. Por exemplo, sabe aquelas malas que você utiliza para viajar, que tem rodinhas? Quando você puxa pela trava dela, por aquele suporte que ela possui, a força que você aplica ela não é paralela à superfície, ela é inclinada. Então, o que é que você tem que fazer?
Quando isso acontece, a gente tem que fazer a decomposição da força. Traduzindo isso, a gente vai ter que multiplicar esta força pelo seno do ângulo. Ah, eu me lembro quando nós estudamos vetores. Exatamente. Veja o que vai acontecer aqui nas questões 4, 5, 6 e 7. Você está percebendo aqui que o objeto, ou o corpo, de massa que 20 kg está sobre uma superfície plana e horizontal? Se a massa é 20, quanto que é a normal? O peso é igual a normal, vai ser 20 vezes 10. 200 newtons. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Só que é o seguinte, queridos amigos. Quando nós vamos fazer esse tipo de exercício, a gente está olhando para o exercício e vê que a superfície plana e horizontal, porém, a força forma com ela um ângulo de 60 graus. Então, quando a gente for efetuar a resolução do exercício, a gente tem que multiplicar pelo seno. Mas vamos com calma, vamos buscar as informações primeiro. Um bloco de 20 kg de massa repousa sobre um plano horizontal quando lhe é aplicada uma força de valor 100 newtons. Façamos as anotações aqui do lado, força de 100 newtons. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o plano e o bloco valem 0,5 e 0,4. Coeficiente de atrito estático 0,5. Coeficiente de atrito cinético 0,4. Vanks, quando é que eu uso cada um? Muito simples. O estático é quando o corpo ainda está em repouso. Depois que ele se desloca, você usa o cinético. Considera a gravidade 10, considera o seno 0,86, o cosseno 0,50. Aí ele diz, primeira pergunta, né, que é dessa situação apresentada, é a questão número 4. Qual o valor da força normal aplicada ao bloco pela superfície de contato? Bom, se você analisar com frieza este exercício, vamos pensar, qual é a força para baixo? Peso. Para cima, normal. Esta força F, ela vai ter que ser o quê? Você vai decompor. Então, você vai ficar para cima, normal, e a força F, e para baixo, peso. Então, como é que a gente vai fazer? Normal mais a força F, eu vou fazer a decomposição dela, vai ser em quê? No eixo vertical. Tudo isso vai ser igual a quanto? Ao peso. Então, vamos lá. Normal mais. Como é que eu faço para decompor essa força? Você vai fazer F vezes... Qual é o ângulo que você tem aqui? 60. Então, F vezes seno de 60 igual a quem? Ao peso. Como é que a gente calcula peso, amigos? Vanks, peso a gente calcula massa vezes gravidade. Pronto. Então, se você sabe que peso é massa vezes gravidade, substitua. A partir daqui, moçada, é somente substituição de valores. Passa a ser o que aqui? Uma expressão matemática, direta, uma conta simples de ser feita. Vamos lá. Vamos buscar esse N aqui. N mais. Quanto que é a força? Qual é a força aplicada nesse exercício que ele deu para nós? Vanks, ele deu... cadê? F de quanto? 100 newtons. Beleza. 100 newtons. Vezes, quanto é o seno de 60? 0,86. Igual. Massa. Quanto é a massa do objeto? 20. 20 vezes, quanto é a gravidade? 10. Você já podia ter colocado direto, tá? Eu coloquei aqui só porque eu queria substituir para você visualizar de onde vem. Normal mais. Você tem duas casas que podem eliminar as vírgulas existentes nas contas. Então, 100 vezes 0,86, basta puxar a vírgula duas casas para a direita. Vai ficar quanto? 86. 20 vezes 10, 200. Minha normal vai ser 200. Você vai pegar esse 86 e vai passar no negativo. Então, quanto vai ser o valor de N? 114 newtons. Pronto, já respondi a questão número 4. Viu como não é difícil? Vejamos agora a questão de número 5. Qual o valor da força de atrito estático? Atrito estático, você não conseguiu tirar ainda o corpo do lugar. Como é que a gente faz o cálculo da força de atrito? Não muda. Força de atrito é igual a U vezes N. É sempre assim, ó. Força de atrito é igual a U vezes N. Façamos o exercício. Tenha atenção com relação ao U. Você tem aqui o coeficiente, que é a letra grega, que a gente chama de coeficiente de atrito, que no grego a gente chama de μ. O coeficiente de atrito estático é 0,5. A normal que você acabou de calcular, 114. Observe que quando a gente vai fazer um exercício, o primeiro cálculo ele influencia diretamente nos demais. 114 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é nada mais, nada menos do que dividir por 2. Quanto é a metade de 114? 57 newtons. Vanks, esse aqui é o cálculo da força de atrito estática. Na 6, ele pede o cálculo da força de atrito cinética. Tá vendo?
Aqui, ó, cinética. Se eu te perguntar, o valor que você vai encontrar na questão de número 6 pode ser maior do que 57? Não, ele tem que ser menor. 57, tem as alternativas aqui que eu não marquei. A questão 5 é a letra A, questão 4 também. Vamos lá na questão de número 6. Força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Qual o raciocínio, amigos? O mesmo. Força de atrito igual. Quanto é o coeficiente de atrito cinético? 0,4. Quanto é a sua normal? 114. 114 vezes 4 vai dar 456. Nós temos uma vírgula, uma casa decimal. Vai ficar quanto? 45,6 newtons. Minha resposta seria a letra B. Observe. Precisei fazer o quê? Lá no comecinho, na questão 4, fazer a decomposição da força. Como é que a gente faz a decomposição da força na vertical? Quando você for fazer isso, você tem que lembrar isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui, isso aqui já foi aprendido em aulas de vetores. Mas quando você for fazer a decomposição da força F, você multiplica pelo seno para jogar isso aqui aonde? No eixo vertical. E você multiplica com o cosseno se você quiser jogar esta força no eixo horizontal, ok? O nome disso aqui, decomposição. Nós temos mais uma questão aqui, voltada ainda para esse mesmo texto, que é a questão número 7. E eu repeti aqui o texto para que a gente pudesse fazer a 7, ó. Em relação à situação descrita, ó, eu estou aqui na questão 7, tá? Em relação à situação descrita, pode-se afirmar que o corpo se encontra. Bom, para eu saber como é que o corpo se encontra, o que é que eu vou raciocinar? Qual foi a força aplicada? 100 newtons. Quanto é que a força de atrito estático? Quanto foi que se achou para a força de atrito estático? Hein? Temos a força de atrito estático e temos a força de atrito cinético. O que é que eu vou ter que fazer? Para eu saber se esse corpo vai conseguir deslocar esse objeto, eu tenho que fazer a decomposição da força F. Olha para cá. Eu vou ter que jogar esse F aqui, ó. F de X. Como é que a gente faz para fazer a decomposição na horizontal? Fx é igual a força vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o ângulo? 60 graus. Quanto vai ser a força na componente horizontal? 100 vezes, quanto que é o ângulo? Cosseno de 60? 0,5. 100 vezes 0,5 dá quanto? 50 newtons. Bom, vamos raciocinar. F 100 newtons, decomposta essa força, fiquei com a horizontal com 50 newtons. Quanto que é a nossa força de atrito estático? 57 newtons. Me diga uma coisa, eu consigo deslocar um corpo que a força de atrito é 57 aplicando a força de apenas 50? Não. Eu só consigo deslocar esse corpo se eu fizer uma aplicação de força que supere o atrito estático. Ah, então quer dizer que ele não vai estar em movimento? Não. Qual é a conclusão que você vai chegar? Conclusão. Movimento ou repouso? Repouso. Repouso. Você poderia me explicar por quê? Fx é menor que força de atrito estático. Eu precisaria de uma força de no mínimo quanto? Uma força que superasse 57 newtons. Então, dentre as afirmativas, eu vou marcar o quê? Repouso ou movimento? Repouso. Justifique. A força Fx é menor do que a força de atrito estático. 50 é menor do que 57. Resposta na questão número 7, marcaríamos a letra C. Simplesmente apaixonante a física, não é mesmo? Vejamos aqui a questão de número 8. Vocês já viram esta situação nas Olimpíadas? Pois é. Essa questão do Enem, ela fala sobre o curling, que é um esporte que os europeus gostam muito, que é um esporte de inverno. Você percebeu o que é isso aqui, ó? Isso aqui são 3 atletas na mesma equipe. Esse do centro aqui lança um disco, tá vendo aqui, ó? E esses 2 aqui vão varrendo a pista. Como assim varrendo a pista? Eles vão diminuindo o atrito. Para quê? Quando eles diminuem o atrito, eles deixam que esse disco possa deslizar mais facilmente. Então, eles controlam, bem como velocidade de deslocamento, através dessa possibilidade concreta de deixar a pista com mais atrito ou com menos atrito. Então, a questão de número 8, ela não tem cálculo, ela quer que você
você entenda a prática desse esporte e o que é que pode ser considerado como válido nas afirmativas. Vou ler o texto para você. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o modo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Aí você podia me perguntar, o que é desaceleração? Ela diminui a velocidade. Eles varrendo e não varrendo. Quando eles não varrem, você tem um atrito maior, vai parar mais rapidamente. Quando eles varrem, eles reduzem o atrito. Vai deslocar um pouco mais. Vanks, qual é o atrito que nós temos nessa situação da questão 8? O disco não está em movimento? Se o disco está em movimento, nós temos qual tipo de atrito? Estático ou cinético? O disco já está em movimento, então eu tenho o atrito cinético. Atrito cinético. Quando ele passa aquela vassourinha ali, que é uma vassoura especial, ele vai reduzir o atrito cinético. Ele não reduz o coeficiente de atrito, ele reduz o valor da força de atrito. Então vejamos aqui. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê? O que é que os varredores conseguem diminuir? O atrito cinético. Então vamos lá nas alternativas. Letra A, a força motriz sobre a pedra. Não. Letra B, a força de atrito cinético sobre a pedra. Sim. Resposta à questão número 8, a letra B. Questão de número 9, nós temos aqui uma imagem que serve tanto para 9 como a 10. Vê se você consegue visualizar aqui, amigos. Nós temos um jovem aplicando uma força sobre uma estrutura que está numa superfície plana e horizontal. Na verdade é uma caixa, né? Ó. Ele está empurrando esta caixa e ela está numa superfície plana e horizontal. Então aqui a gente não precisa se preocupar com fazer vezes cosseno ou seno. Não precisa fazer isso não. Então vejamos aqui, ó. Questão 9 e 10 em cima desse enunciado, tá bom? Em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura ao lado. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 kg. Olha aqui, eu vou anotar aqui do lado, eu não vou nem usar aqui o espaço das questões. Massa 200 kg, nós estamos numa superfície plana horizontal, o peso vai ser igual ao normal. 200 vezes 10, quanto é que vai ser a nossa normal? 2.000 newtons. Isso aqui é básico. Na hora que você vai começar, joga um zero lá no peso na normal, se ela estiver na superfície plana. Aí ele continua. O coeficiente de atrito estático e dinâmico, tanto faz você falar atrito dinâmico como cinético, entre as superfícies de contato da caixa e do plano são 0,5 e 0,3. Coeficiente de atrito estático 0,5, coeficiente de atrito cinético 0,3. Sabe-se ainda que cada trabalhador dessa construção exerce uma força de 200 newtons. Um trabalhador exerce uma força de 200 newtons. E que só um trabalhador não é capaz de fazer o serviço sozinho. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. Pessoal, presta atenção aqui. Quando a caixa está parada, qual é o atrito que você tem que superar? Vanks, é o atrito estático. Depois que a caixa começa a se movimentar, qual é o atrito que você tem que superar? O atrito cinético. Então vamos lá. Primeira pergunta, questão de número 9. Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? Bom, vamos pensar. Eu vou fazer aqui. Força de atrito igual a U vezes N. Para colocar ali em movimento, você tem que superar quem? Superar o atrito estático. Física não se decora, física se compreende. Vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer. Força de atrito vai ser igual. Quanto é o coeficiente de atrito estático? Estático, amigos, 0,5. Quanto que é a nossa normal? 2.000. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2, né? Quanto é que vai dar isso? 0,5 vezes 2.000. Metade de 2.000, 1.000. Bom, vamos pensar. 1.000 newtons. O que ele está querendo que a gente descubra?
trabalhadores você vai ter que ter para fazer isso aqui. Raciocínio. Um trabalhador, 200 newtons, né? Que ele é capaz de aplicar. Para 1000 newtons, tu vai precisar de quantos trabalhadores? Muito simples, é só multiplicar aqui cruzado, ó. Se cada trabalhador 200 newtons, 1000 newtons, você vai ter que ter quantos trabalhadores? 5 trabalhadores. Agora, olha a pegadinha desse exercício. Ele te deu a opção C, não foi? Se você marcar a letra C, você está errando. Sabe por quê? 5 trabalhadores irão conseguir deslocar 1000 newtons, porém, 1000 newtons não tira a caixa do lugar. Para você tirar essa caixa do lugar, olha aqui, cuidado. Para você tirar a caixa do lugar, a força F tem que superar quanto? Força F deve superar 1000 newtons. Com 1000 newtons aplicando sobre a caixa, ela continua, ela fica no limite, mas ela não sai do lugar. Se 5 trabalhadores conseguem o limite de 1000 newtons, você vai precisar de quanto? Você vai precisar de quantos? Precisamos de 6 trabalhadores e não 5. Olha que perguntinha marota, que maldade por parte de quem a confeccionou. Então, 5 trabalhadores, cada um 200, dá 1000. Mas 1000 não supera o atrito estático. Eu preciso de uma força aplicada que supere 1000. Tá? E a questão de número 10, como é que é? Bom, a questão de número 10 diz assim. Após colocar a caixa em movimento, já não é mais atrito estático, é atrito cinético. Quantos trabalhadores serão necessários para manter a caixa com velocidade constante? Bom, o que é que nós vamos fazer? Preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar e calcular a força de atrito do mesmo jeito. Como? U vezes N. Essa relação matemática vale tanto para o cinético como para o estático. O que vai mudar é que ao invés de usar 0,5, meu amigo, você vai usar o quê? Você vai usar 0,3. Força de atrito vai ser igual a 0,3 vezes... 0,3, Marcos? Sim. 0,3, ele não deu para nós aqui, ó. Coeficiente cinético 0,3. Quanto que é a normal? 2000. 0,3 vezes 2000 é a mesma coisa de 3 vezes 200. Dá quanto? 600 newtons. Bom, qual é a pergunta que foi feita para nós? Quantos trabalhadores? Agora é o seguinte. Ó, um trabalhador, 200 newtons. Para 600 newtons, eu vou precisar de quantos trabalhadores? 3. 200, 400, 600. Agora é o seguinte. Qual é a pegadinha aqui? É outra pegadinha. Porque o aluno vai dizer assim. O Vanks acabou de dizer que com 1000 não dava, precisava de um a mais. Sim, mas ele estava em repouso. Neste caso aqui, amigos, a caixa já está em movimento. A caixa estando em movimento, você não precisa superar o atrito cinético. Então, aqui eu não vou precisar de 4 trabalhadores. Eu vou precisar somente de 3. Ah, entendi. Essa história de superar o atrito é na saída. Superar o atrito estático. Já estando em movimento, para manter essa caixa se deslocando com velocidade constante, eu vou precisar de quantos trabalhadores? De 3. Com isso, meus queridos amigos, nós fechamos a bateria de exercícios que você possui na sua atividade suplementar, que eu fiz questão de refazer a título de revisão, né?